Nós aqui abrimos as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, o quarto Evangelho de João, capítulo 1. Nós terminamos na semana passada nossa série de pregações em Esdras e Neemias. Nosso tema, restauração, continua de pé, é o tema desse ano. Restaurar para avançar, precisamos de restauração, estamos sendo ministrados e restaurados. E nessa sequência de pregações agora em João, nós vamos conhecer não apenas a restauração, mas o restaurador. Nosso foco é conhecer a pessoa de Jesus Cristo, e o grande restaurador é o tema das nossas pregações a partir de agora no Evangelho de João. Eu quero ler com você os primeiros 14 versículos. Nós vamos falar sobre o capítulo inteiro, mas agora vamos começar pelos 14 primeiros. Você pode ficar de pé mais uma vez aí para a gente ler juntos, assim de pé? Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, dependemos do Senhor para esclarecer para nós a palavra, não apenas esclarecer para que a gente possa dizer, entendi, mas esclarecer com essa luz que ilumina o coração, que transforma o coração. Esclarecer, Deus, de modo que essa luz se torne permanente na nossa vida. Esclarecer de maneira que aquilo que nós aprendermos agora seja restaurador e transformador para todos nós. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor, no poder do Espírito do Senhor que acompanha essa palavra quando essa palavra é pregada. Por isso nós cremos no milagre, Pai, de corações transformados. E são os nossos corações que estão diante do Senhor, a nossa vida. Nós pedimos graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Se sentar, por favor. Lá nos anos 80, eu ouvia muito um grupo musical chamado Vencedores por Cristo. Até hoje tem músicas aí que eu ainda escuto músicas. E eu me lembrei, enquanto eu estava preparando essa pregação, de uma música que dizia assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Muita gente diz muitas coisas a respeito de Jesus. O que é que você pensa a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem você escolheria para apresentar e descrever Jesus para você? Se você fosse escolher alguém, você eu preciso de ajuda, não conheço Jesus, não conheço Ele tão bem quanto eu gostaria, alguém mais próximo podia me apresentar. E se você procurasse um espírita para te ajudar, te perguntasse como eu faço para conhecer Jesus,
ele provavelmente ia dizer para você: olha, você precisa conhecer o Allan Kardec, que o Allan Kardec, ele vai te explicar quem é Jesus, e ele vai mostrar para você que na verdade Jesus é um grande mestre, que precisamos aprender com os seus ensinamentos. Mas se você procurasse um mormon e dissesse a ele assim: olha, você pode me ajudar, como eu faço para conhecer a Jesus? E ele provavelmente diria: olha, tem uma pessoa que pode te ajudar nisso, chama-se Joseph Smith, é o homem que Deus usou para mostrar a verdade para a gente, e inclusive você vai ficar abismado de saber que Deus revelou para ele lá, e ele escreveu, né? ele descobriu lá o livro de Mormon, e lá está escrito que Jesus esteve nos Estados Unidos pregando para os indígenas americanos. Aí, se você dissesse: ah, tá bom, eu vou perguntar para um testemunho de Jeová, como é que eu faria para conhecer a Jesus? Ele diria: você precisa conhecer o Charles Russell, porque o Charles Russell, ele vai mostrar para você a grandeza de Jesus, ele vai mostrar para você que Jesus, ele é realmente o Senhor, e ele realmente é o Salvador. Tem um porém: Jesus não é Deus, ele não é Deus, você não pode. Então procura o Charles Russell. Se você perguntasse para um católico e dissesse: como eu posso conhecer Jesus, como eu posso ter um relacionamento com Jesus, ele provavelmente diria para você: muito bem, você precisa para isso do magistério da igreja, porque a igreja, e no pensamento deles a igreja é o clero, são aqueles que fazem parte do clero, que são os sacerdotes, né? Aqueles que fazem parte desse grupo, eles são a igreja, e eles ensinam, e muito especialmente há uma pessoa que ensina na igreja, e é o Papa. Então ele dirá para você: olha, através do magistério da igreja e através do Papa, você pode conhecer quem é Jesus. Mas se você perguntasse para Jesus como é que você faria para conhecê-lo, você nem precisa perguntar, porque ele já disse como é que você faz para conhecê-lo. E Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De modo que eu vou pular todos os outros, e eu vou ficar com as Escrituras, e eu vou ficar com o que Jesus disse, porque Jesus Cristo disse que por meio das Escrituras nós podemos conhecê-los, e não precisamos de nenhum nome, de nenhuma pessoa, nenhum grande aí. Por que nós não precisamos? Porque o Senhor, quando quer, Ele revela aos pequeninos. Ele revela aos pequeninos. Eu escolho a Bíblia, irmão, somente a Bíblia, e eu escolho agora para ministrar a vocês o livro de João, o Evangelho de João, e eu escolho João. João escreve esse livro, mas ele escreve aqui, a gente vai ver o João, você vai conhecer melhor o João, você vai entender melhor, e você vai perceber que há alguém falando que está acima e além de João. Eu escolho João. Esse Evangelho de João, irmãos, é simplesmente fascinante. É um evangelho tremendo. Você vê muita diferença dele para os outros três evangelhos, não no sentido de ser contraditório, mas no sentido de apresentar outros aspectos que os três primeiros evangelhos não apresentam. Os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados até de evangelhos sinóticos, porque eles se parecem tanto uns com os outros, a estrutura deles é muito parecida, até parece que um usou um pouco do trecho do outro para compor. Então os três são muito parecidos, mas João é muito diferente, e é muito abençoado também. Quem é esse João, irmão, que escreve o Evangelho de João? A gente costuma conhecer o João como o apóstolo do amor, não é? Geralmente fala João, você fala: o apóstolo do amor. Mas nem sempre João foi assim. Nem sempre ele poderia ter sido conhecido de outra forma. Ele é uma pessoa, João é um homem que foi completamente transformado por Jesus. Ele foi restaurado, ele foi transformado por Jesus. E isso aqui é uma coisa que você precisava muito aprender, que a Bíblia não é um livro de heróis. Eu costumo repetir essa frase 1000 vezes. Quantas vezes você já ouviu dizer isso? Por que eu falo que a Bíblia não é um livro de heróis, mas um livro de homens
e mulheres que foram alcançados pela graça de Deus, foram transformados por Deus e então foram usados por Deus. Que eu quero que você creia que pode ser assim também na sua vida, que você também não é porque você é um herói, não é porque você é o perfeitão, não, mas é porque Deus pode pegar pessoas que não valem coisa alguma, pessoas que falam, isso aí não dá para nada não. E Jesus Cristo é capaz de pegar você, transformar você e fazer de você aquela pessoa que estava lá no projeto de Deus antes que houvesse mundo. Esse é o Deus que nós conhecemos. E para conhecer o João, você precisa saber, por exemplo, que o João era filho de Zebedeu, que era um pequeno empresário de barcos ali, de pesca, e ele era filho também de Salomé, uma mulher bastante determinada. Mais tarde você vai ver como que essa mulher era, assim, uma mulher para frente, né? Então, um pai empresário, uma mulher para frente, assim, né? Guerreira ali. E o João, jovenzinho ali, irmão de Tiago. E João, Tiago e Pedro vão formar o trio ali, os 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus, os mais chegados de Jesus. Esse é o grupo dos mais chegados: Pedro, Tiago e João. E a gente costuma se lembrar às vezes da impetuosidade de Pedro, né? Porque se a gente fala João, você fala oh, amor. Pedro, você fala manota, né? O Pedro é o que dá as maiores foras lá. Porque a gente tem essa mania também, né, irmão? De olhar só o aspecto negativo, né? E Deus queria transformar aquilo que era negativo na vida dele em coisa grande, coisa boa. Mas o João, ele e o irmão dele, o Tiago, às vezes a gente esquece, mas Jesus chamou eles de filhos do trovão, lembra? Boanerges, filhos do trovão. Esses 2 aí são 2 relâmpagos, 2 trovãozinhos, né? E às vezes eu fico pensando muito, irmão, por que Jesus chamou eles de filhos do trovão? Jesus não é assim de elogiar as pessoas, de fazer muita mesura com dons, você é sensacional, hein? Às vezes quando ele está falando uma coisa assim, ele quer demonstrar outra. Será que eles eram mesmo assim poderosos? E João então deu os seus foras ali, né? Ele era um homem também impetuoso como Pedro. E algumas situações mostram que ele era esse sujeito para frente, impetuoso. Ele uma vez encontra um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E aí ele chega para esse homem e diz, pare com isso. Ele relata para Jesus, encontramos um homem aí, Jesus, que estava expulsando demônios em teu nome, e nós já, sempre ele aqui, você não tem autoridade para fazer isso não, quem tem autoridade para fazer isso somos nós somos discípulos de Jesus. Você não anda com Jesus, por acaso Jesus escolheu você para discípulo? Por acaso o Senhor deu a você autoridade para expulsar demônios? Para parar com isso? Falou Jesus, viu como que eu sei usar a autoridade que o Senhor me deu? E Jesus disse assim, não faça isso, não devia ter feito isso. Se alguém está expulsando demônios em meu nome, ele não é inimigo nosso. Ou seja, João, antes da transformação que Jesus fez na vida dele como um todo, ele era um homem que, já andando com Jesus e já tendo autoridade, era uma autoridade ainda desorientada. E pode ser com você também. Talvez você tenha autoridade, talvez você seja um crente que já reconhece aquilo que você pode fazer em nome do Senhor, mas às vezes você pode estar meio desorientado. Tanto que, por exemplo, o que o João faz mais? João é aquele que fala, os samaritanos tinham rejeitado Jesus, não deixaram ele ficar na cidade, aquela coisa toda. João chega para Jesus e diz assim, o Senhor quer que nós mandemos, e é interessante, né? Porque às vezes a gente até fala assim, que nós pensamos, que a gente fica assim na cabeça, não, ele pediu, né? Não, tá, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir com eles, Jesus? E é interessante, porque às vezes a gente só vê o aspecto negativo dessa palavra, que queria queimar todo mundo, por fogo no pessoal. E Jesus disse para ele,
Por acaso vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim ao mundo para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. E é verdade, veja que Jesus advertiu nisso aí, a gente tem que prestar atenção que não é para usar o poder de Deus para fazer mal. É possível usar aquilo de bom que Deus te deu para ferir também, para fazer o mal. E ele diz assim: você não sabe que espírito, você não sabe qual é o propósito. Então você vê que e aí eu quero mostrar o lado positivo da fala de João. Ele tem fé, ele crê, ele fala assim: Jesus, se o Senhor falar e autorizar, se o Senhor falar agora, nós vamos mandar fogo descer do céu, e vai descer, e vai pegar fogo neles, e vão ser tudo queimado agora. Será que é daí que é os filhos do trovão? Não sei, né? Fogo, raios, eu não sei, não estou dizendo que é, mas eu creio que Jesus, ele tem senso de humor, sabe, irmão? Às vezes esse filho do trovão não é tanto por um lado assim bacana, como às vezes pode ser por um lado assim um pouco irônico, né? Às vezes você não sabe o que você está falando. Fé, sim, ele tinha fé, mas uma fé desorientada. Outra manota de João e junto com o irmão dele chegam para Jesus, e a Bíblia relata isso 2 vezes. Em uma vez estão só os dois, eu não sei se aconteceu 2 vezes, não dá para saber, porque está em 2 evangelhos diferentes, não dá para saber se aconteceu 2 vezes, por insistência, ou se é a mesma cena descrita de maneiras diferentes, porque numa cena estão só os dois, estão só Tiago e João, e eles chegam para Jesus e falam: Senhor, nós temos uma coisa para pedir ao Senhor. Pode falar de si. Nós queremos o seguinte: no teu reino, nós queremos um ficar à sua direita e o outro à sua esquerda. Que tal? O senhor sabe que a gente é da primeira hora, né, Jesus? O senhor sabe que o senhor pode contar com a gente. A gente quer ser o braço direito e o braço esquerdo do Senhor. Nós estamos aí para tudo. Jesus fala com eles assim: vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? Eu acho interessante que eles têm um propósito. O propósito deles nem é ruim, porque eles querem estar perto de Jesus, mas é uma ambição desorientada. Para que você quer? Por que você está pedindo isso para Deus? Você está querendo isso por causa de quê? Então veja que João não é o grande apóstolo do amor. O João é um homem que está sendo treinado, está sendo transformado, está sendo ensinado. Ele é alguém que está no caminho como discípulo, e aqui você vai ver ele no caminho. Você vai ver que ele está ainda sendo orientado. Mas os acertos de João, hein? Porque Jesus pergunta para ele: vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? E o cálice, irmão, o cálice, sabe qual que é o cálice? O cálice é aquele que ele estava lá orando no Getsemane e dizia: Pai, tudo te é possível, se possível passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele estava falando da morte, a tortura pela qual ele ia passar, o açoitamento, toda aquela cena terrível. E ele sabia disso, ele veio para isso, ele já tinha declarado isso, mas na intimidade ali do pai estava falando: Pai, vamos conversar sobre isso. O cálice está aí, não é, pai? É para beber mesmo, né? O caminho é esse. Mas lá ele pergunta para Tiago e para João: vocês estão querendo um lugar de honra? Vocês estão querendo estar ao meu lado? Estão prontos para estar ao meu lado na cruz? Estão prontos para estar ao meu lado na morte? Estão prontos para morrer por mim? E eles dizem prontamente: estamos. Nós tomamos qualquer cálice, se for com o Senhor, a gente está disposto, estamos prontos. E aí eu vejo assim uma entrega determinada, a determinação nisso. E não podemos oferecer menos a Jesus. Nenhum de nós deve dizer a Jesus: eu vou pensar. Você está pronto para beber o meu cálice? Ah, Senhor, deixa eu pensar. Só me dá quanto tempo? 30 dias? Não, louco, esta noite pedirão a tua alma. Uma entrega determinada. Mas olha quem é esse João. João é aquele que vê Jesus transfigurado.
Dá até uma certa vergonha depois de pedir para estar ao lado de Jesus, né? Ah, Jesus, você sabia o tanto que nós somos chegados aí e tal, podemos andar mais perto do Senhor, né? E aí vê Jesus transfigurado. A glória dele, a roupa se torna branca e resplandecente, como nenhum lavandeiro podia lavar. Ele tem um contato, e ali é do lado dele que eu estava mesmo pedindo para estar. Mas irmão, mas viu, né? Mas estava lá, né? Ele viu Jesus transfigurado. Ele sim se reclinava no peito de Jesus, se aproximava de Jesus, tinha uma intimidade com Jesus, a tal ponto que os discípulos, no momento que Jesus disse: um de vocês vai me trair, e ninguém sabia quem era. Pô, quem será? Todo mundo aqui parece ser da confiança. Vamos primeiro eliminar Judas, aquele que Jesus mais confia, deixa até a bolsa com ele, né? E quem será? No final das contas ninguém conseguia saber quem era. Aí te perguntam para João, por sinais lá, com a mesa posta ainda: conta para ele aí, quem é que vai entrar? João chega: Senhor, quem é? Aquele que eu dei o pão molhado, é esse. Chega para Judas. Entendeu aí, João? Para o João ele revela. Para o João ele fala. Ele fala para todos: um de vós. Para João ele fala: é o Judas. Ele é quem vai estar perto de Jesus na sua prisão. Quando Jesus é preso, todo mundo foge, inclusive João também, né, na prisão. Mas depois ele logo volta, e ele tinha um conhecido lá entre os funcionários lá do sacerdote. Ele dá um jeito de entrar, passar o portão e entrar. Ele põe até o Pedro para dentro junto com ele. Ele fica mais ou menos por ali. Ele fica acompanhando o julgamento de Jesus, as torturas de Jesus. Ele não está tão longe assim. Ele está longe, mas ele não está tanto. Ele está ali, ele acompanha ele na prisão. É o único discípulo que fica até o fim da crucificação. Jesus está crucificado. Quem está perto é João, esse João, e é aquele que vai ser responsabilizado por Jesus de cuidar da sua mãe. Àquela altura José já tinha morrido, o pai, né, adotivo ali de Jesus, e era a responsabilidade do filho mais velho cuidar da mãe. E ele está ali na cruz e ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento João leva Maria para casa para cuidar dela. É o João, irmão, é aquele que, quando Jesus ressuscita e vem a notícia, as mulheres viram que o sepulcro está vazio, e elas dizem: olha, o sepulcro está vazio, e nós já vimos o Senhor. E eles correm, Pedro sai correndo para chegar lá no túmulo. João ultrapassa Pedro, corre mais que ele, e chega até, não era vantagem muito não, porque Pedro era mais velho e João era mais novinho, né? Correu mais do que Pedro, mas ele chega na porta e ele não dá conta de entrar. Ele fica ali olhando: eu entro ou não entro? Vem Pedro e entra. João entra depois, mas a Bíblia diz alguma coisa a respeito de João. Ele viu e creu. Ele creu quando ele não viu, né? Ele creu no que ele não viu. Ele creu porque ele não viu Jesus ali. Para ele, ressuscitou sim. Viu e creu. Esse é o Pedro. Ele é o último dos discípulos a morrer. E ele viu os céus abertos. E ele viu o futuro. E ele viu a vitória final do Cordeiro. Tudo isso Deus mostrou para ele. Ele falou: só para cá, deixa eu te mostrar as coisas que estão para acontecer. E toda a história da humanidade estava ali diante dele. Irmãos, não é à toa que eu escolho João para me dizer quem é Jesus. O Evangelho de João é um convite para a revelação de Cristo, é um convite para a intimidade com o Senhor Jesus, é um convite para ver e para crer no grande restaurador que é Jesus. João tem condição de apresentar para nós, irmãos. Por que João escreveu? Não precisa perguntar para ninguém, ele fala. Ele diz por que ele escreveu o Evangelho. Alguém podia pensar assim: mas por que é que depois que os 3 Evangelhos já tinham sido escritos e eles já estavam circulando pela igreja, Mateus, Marcos, Lucas, detalhes, muitos detalhes, por que João escreve ainda o Evangelho? Ele diz aqui em João 20, verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Ele escreve para o mundo, ele não escreve só para os judeus, ele escreve e ele quer que você creia, por meio dessa revelação, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Deus Filho, não é apenas assim o Filho de Deus, porque às vezes aqui a gente fala Filho de Deus, e muita gente fala, também eu sou Filho de Deus. Não, Ele não é o Filho de Deus assim, Ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e que morreu no nosso lugar, morreu para a nossa salvação. Creiais, e crendo nele, crendo no Evangelho dele, sejamos salvos. Ele está aqui então escrevendo ao mundo e convidando a mim e a você também para crer nesse grande restaurador. E aí a gente vem para quem é esse grande restaurador. Os primeiros 14 versículos que nós lemos aqui já dão uma amostra muito importante, e aqui esses 14 primeiros versículos são o testemunho inicial desse João, o testemunho de João. O que João começa dizendo? Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês a respeito de Jesus é isso. Estão esses 14 primeiros versículos. É o testemunho de João, não o João Batista, é o João, escritor do livro. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo nesses primeiros 14 versículos o seguinte: olha, eu estou falando para você do restaurador que desceu do céu. Jesus, ele veio do céu. João é o apóstolo que claramente apresenta Jesus como Filho de Deus, como Deus Filho. Ninguém é mais direto do que João em afirmar e demonstrar que Jesus é Deus. Ninguém. Ele diz aqui que antes que houvesse qualquer coisa, Jesus já existia. Antes que houvesse qualquer coisa. Lembra do Gênesis? Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha como é que começa a ser gerado todas as coisas. As coisas são geradas do caos, elas passam a existir, e elas são geradas por meio da palavra. A palavra de Deus, a palavra haja, o verbo, Deus está dizendo, é uma ação de Deus ali, haja, essa é a palavra, e João está fazendo um link com essa palavra. Ele está dizendo, lembra que é com a palavra que todas as coisas foram geradas? Pois Jesus, ele é essa palavra. E é interessante, se você já estudou física. Eu fui um aluno ruim, medíocre de física, mas alguma coisinha todo mundo sabe, né? Você sabe, por exemplo, que o som não se propaga no vácuo. Sabe disso? Você sabe que se aqui tivesse o vácuo, se fosse no espaço sideral aí, não adiantava nada dessas caixas eu estar falando aqui, o som não se propaga, você não ouviria o que eu estou falando. Então que voz é essa? Que palavra é essa? Não é que Deus fez vibrar o som quando Ele disse haja. Não foi a vibração das cordas vocais de Deus dizendo haja. Esse haja é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Deus. Não foi uma palavra de Deus assim, uma palavra. E é isso que João está falando. Ele está falando desse verbo, essa palavra. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele, João, conhece Jesus, e a essa altura que ele escreve o Evangelho, ele tem plena convicção de que Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é aquele que, quando João escreve a primeira carta de João, lembra que nós pregamos também 1 João? Primeiro versículo da primeira carta de João diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo de novo aqui, ao verbo da vida. Ele está falando assim: olha, esse que era desde o princípio, esse verbo, ele se encarnou, e a tal ponto que nós tivemos contato com ele, não era um espírito. Há quem tenha dito aí, não, Jesus era um espírito.
Não, Jesus não era um espírito. Ele disse: nós apalpamos, eu deitava no peito dele, gente. Nós o ouvimos, nós o contemplamos. Esse é o Jesus que ele apresenta. Então ele é aquele que estava no início, desde o início. Também ele apresenta, ele fala de Jesus assim em Apocalipse capítulo 19, porque João também escreveu o Apocalipse. E lá em Apocalipse 19, a partir do verso 11, ele diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você já tem uma pista de quem é esse, né? Que está sentado no cavalo, né? Esse cavaleiro, o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Quem é? Aí diz o João lá em Apocalipse: os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Irmão, quem é? De quem que João está falando? Está falando de Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. Jesus é esse cavaleiro. Jesus é aquele que governa, tem o poder e a autoridade sobre todos os exércitos dos céus. É Ele. E aqui, não vou explicar todos os símbolos que estão aqui, não é o propósito de pregar Apocalipse hoje, mas o símbolo aqui, esse monte de sangue, né, remetendo ao sacrifício que Ele fez por nós, tudo isso está aqui. Irmãos, e o que João está dizendo aqui nesse começo de texto é: o Verbo se fez carne, e Ele mostrou para nós a glória de Deus. Nós podemos ver de novo a glória de Deus resplandecida em um homem por meio de Jesus. João diz então para o mundo do seu tempo: o Logos, o Verbo se fez carne. Eu falei Logos aqui porque Logos é verbo em grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e a nossa cultura ocidental é muito influenciada pelo pensamento grego, e toda a filosofia grega ela tem influência. O pensamento hoje ocidental está muito baseado no pensamento grego. E o que significa esse verbo ou esse logos para aqueles que estavam ouvindo pela primeira vez essa palavra? Era algo muito forte, até entre os judeus mesmo, não falando dos gregos, mas entre os judeus que falavam aramaico. O conceito de palavra relacionado a Deus era muito forte, eles já tinham esse conceito. Então, ao falar o Verbo encarnou, o judeu também faria essa ligação. Mas o grego, ou seja, o mundo inteiro, irmãos, a língua comercial, o que o inglês é no nosso tempo, o grego era naquela época. O grego era a língua comercial, a literatura, tudo era muito Grécia, muito grego. Então, teve um filósofo pré-socrático, antes de Sócrates, 470 anos antes de Cristo, chamado Heráclito, e ele é conhecido como o pai da dialética. Ele disse o seguinte, na sua observação do mundo, das coisas, ele disse assim: olha, tudo está em movimento constante, todas as coisas estão se movimentando, a vida está se movimentando, nada está parado, tudo está se movendo. E na sua observação ali, ele se perguntava: o que é que impede que todas as coisas caiam no caos? Por que as coisas estão em movimento, mas elas não se chocam, não se destroem? Por que tudo não se dissolve? E a conclusão que ele chega é que o Logos, que para ele é a mente de Deus, não permitia. Então ele está dizendo: há um Deus que ordena todas as coisas. A conclusão que o filósofo Heráclito chega, ele diz assim: eu posso perceber Deus através da criação. Isso é o que a Bíblia nos diz, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento revela as obras das suas mãos. É isso que Romanos capítulo 1 diz, que não há ninguém que tenha desculpa de dizer: nunca vi Deus. Como é que eu posso saber que Deus existe? Porque todas as coisas que existem, elas revelam que sim, há um Deus. E o Heráclito chega nesse ponto. Ele não conhece Jesus, ele não conhece o verdadeiro Deus, mas ele pode perceber
a mente de Deus. Ele inclusive se pergunta assim, por que é que o homem, por exemplo, é tão diferente de todos os outros? E ele pensa, por que o homem consegue raciocinar? E ele também chega à mesma conclusão, é o Logos, é a palavra, é Deus, que ele chama de Logos, que permite tudo isso. Então isso estava lá no pensamento grego, o Logos. E o que João fala assim? Fala com eles, fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, povos de todas as nações. Sabe o Logos? O Logos encarnou. O que tem o domínio, o que ordena o universo, o que põe ordem no universo. Deixa eu explicar para vocês. Ele encarnou, eu conheci sem o nome dele é Jesus. Eu posso contar a história dele toda para vocês e provar para vocês que ele é o Logos encarnado, ele é Deus. Que coisa maravilhosa. Ele diz então, o Logos, o verbo já existia antes. E ele diz, esse Logos, esse verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas como assim? Eu estou com você, Elisa, mas eu não sou você. Como que o Logos está e ao mesmo tempo é? A dica, né? Porque é o mesmo Deus. Aqui ele está mostrando duas das três pessoas da Trindade. Ele fala, olha, ele, ao mesmo tempo que ele é Deus, ele é procedente de Deus. Ele está com Deus e ele é Deus. E aí os teólogos até pensaram sobre isso, né? Como é isso? Como é isso? E eles chegaram à conclusão, é claro, é porque ele é o Filho e ele é eternamente gerado do Pai. Ele estava com Deus e era Deus. João também diz lá em João 17, 4, 5, na verdade quem diz é Jesus, é uma palavra de Jesus, uma oração de Jesus. Olha o que Jesus fala a respeito de ele estar lá antes que houvesse mundo. Diz assim, eu te glorifiquei na terra, Jesus falou na oração com o Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, veja que agora ele estava prestes a ir para a cruz, ia morrer, ressuscitar, depois ia voltar. E ele diz assim, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. E tem gente que fala que Jesus nunca disse que ele é Deus. Não, se você procurar na Bíblia, você nunca vai encontrar. Ninguém nunca mandou essa para você, não. Você nunca vai encontrar Jesus dizendo que ele era Deus. Você já leu a Bíblia? Você já leu prestando atenção? Ou você já leu cheio de preconceito, falando, deixa eu ver aqui, está tudo pura contradição. E Jesus diz aqui, ele fez todas as coisas, João afirma, e ele é o Deus Criador, nada do que foi feito se fez sem ele. E mais, nele estava a vida. Ele diz, nele estava a vida. Interessante, ele não diz, nele está a vida. Se ele dissesse, nele está a vida, também estava certo. Mas ele diz, nele estava a vida. Por quê? Porque já estava. A vida procede dele. É assim que João testemunha a respeito de Jesus. Mas e João Batista? João Batista, como é que João Batista testemunha sobre Jesus? E aí eu quero ler com você do verso 15 em diante. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram, então por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?
Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, o que João está dizendo com todas essas coisas que ele diz aqui? João Batista, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o restaurador, Jesus, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele diz com muita clareza: ele é mais importante do que eu, porque ele já existia antes de mim. Ele diz: esse Jesus, a diferença dele é que ele oferece graça sobre graça, e é diferente do que fez Moisés. Ele é maior do que Moisés. Moisés nos ofereceu a lei, e a lei vem de Deus. A lei é boa, é justa, é santa. A lei é o caminho de Deus. A lei é o que Deus espera que nós façamos. Mas a lei, ela condena você naquilo que você está errado. A lei simplesmente te dá condenação. Ela te mostra por que você vai para o inferno. Ela mostra por que a sua vida está errada. Isso é o que a lei faz. Mas o que Jesus faz? Jesus oferece graça sobre graça. Além da verdade que é a lei, Jesus também oferece a graça. Esse é Jesus. Graça é um favor imerecido. Graça é todo o Evangelho que mostra como Jesus assumiu os nossos pecados e perdoa pecados. Então, em Cristo nós vemos a graça. Agora tem um outro negócio aqui que chama a atenção. Eu já falei antes, sem citar essa parte do texto, que aqui diz que ele é o Deus unigênito. Aí você fala assim: mas como assim? Você não falou que ele já existia antes de tudo? Como que fala que ele é Deus unigênito? Porque unigênito são duas palavras juntadas, uni, que é único, e gênito, que é gerado. O único gerado. Mas se Jesus foi gerado, então ele teve início. Lembra do que eu falei? Eternamente gerado do Pai. Ele sim está em íntima dependência do Pai, no seu relacionamento com o Pai, na sua posição de filho na Trindade. O mesmo Deus, três pessoas, aqui estamos falando de duas, mas eternamente gerado, ou seja, não tem início. Jesus não tem início, irmão. Ele é o unigênito do Pai, e é Ele quem revela para nós quem Deus é. Finalmente, quando ele é interrogado, eles perguntam a respeito do ministério dele: por que você está batizando? Claro, a gente até batiza também, porque eles também batizavam, mas a gente batiza um prosélito, alguém que não é do povo de Israel, quando quer se tornar um judeu e praticar o judaísmo, a gente batiza ele, para ele se tornar. Era uma das práticas que eles tinham lá, de purificação, né? Agora ele falou: mas você está batizando, são os judeus. Você já está batizando quem é do povo? Quem é você? Se você não é o Cristo, se você não é o profeta, você não é Elias, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Por que você faz isso? E ele diz: vocês estão prestando atenção demais em mim. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Eu só vim preparar o caminho. Aquele que vocês precisavam prestar muita atenção nele é alguém tão superior e tão especial que vocês se deram ao trabalho de vir aqui fazer entrevista. Gente, eu não sou digno de desamarrar a sandália que ele calça. E isso era muito significativo para os judeus, porque para o judeu a parte mais suja do corpo era o pé. Então, um discípulo não desamarraria a sandália do seu
do seu tutor, ou do seu mestre, do seu rabi. Só um escravo totalmente desqualificado. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Que ele tirou a vestimenta de cima? Porque era um escravo que não tinha direito nem de usar a veste de cima, ele só podia usar a veste de baixo. Todo mundo que via aquele homem sem camisa no meio da rua ali sabia que ele era um escravo ralé. E ele fala assim: eu não sou digno de desamarrar, diante dele não sou nada. Agora eu tenho uma coisa para falar para vocês a respeito dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra tira lá, ela dá a ideia de carregar. É aquele que tem força e carrega. Ele consegue tirar o peso. Ele tira o pecado. Ele tira o pecado, não é seu. Ele tira o pecado do mundo. Estão perdendo tempo comigo, dizia João. Perdendo tempo comigo. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, gente. Vocês estão preocupados que eu estou batizando com água? Para arrependimento? Ele batiza com o Espírito Santo. E é assim que João apresenta. E aqui está a restauração. Aqui está a restauração. Porque ele é aquele que tira o pecado, a condenação da sua vida. As duas obras que ele faz para a nossa salvação: ele tira o seu pecado, ele tem poder para isso, carrega, ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ele carregou o peso que te puxava para o inferno, ele pegou isso, ele tem poder para isso, ele faz isso, e mais do que isso, ele batiza com o Espírito Santo. Por que é que ele nos deu o seu Espírito? Ele nos deu o seu Espírito para que nós tivéssemos poder para viver a vida que nós nunca vivemos sem Deus, que nós não conseguimos viver sem Deus. É isso que ele faz. Ali está a restauração. A restauração é algo que começa no momento em que Jesus tira os pecados de nós, mas que progride pela obra do Espírito Santo, através da palavra que ele usa para transformar a nossa vida. Aqui está a restauração. E Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Ele tem poder para batizar com o Espírito Santo, e ele batiza a todo aquele que ele converteu por meio desse próprio Espírito. Você, se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você crê nele como Deus, ou a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, se você crê que ele veio e ele padeceu por você, morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, lá ele está à direita do Pai e voltará para buscar a sua igreja, então você é um crente em Jesus, então você tem o Espírito Santo. Foi já batizado com o Espírito Santo. Se você tem sido uma pessoa cheia do Espírito Santo, é conversa para outro dia. Ser cheio do Espírito Santo é outro assunto, outra coisa para a gente conversar. Mas você, aqui está a restauração. O que tem mais importante a dizer? E eu apelo então aqui para o testemunho dos discípulos. Eu quero ser breve ao dizer para vocês da experiência dos discípulos, que é o que a gente encontra a partir do verso 35. Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse... Quem disse? O João Batista: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde o Senhor mora? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram que onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me.
Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, os primeiros discípulos, diante do testemunho de João Batista, veja, já tinham ouvido algumas vezes João Batista dizer: ele é o Cordeiro de Deus, mas naquela hora caiu a ficha, o Cordeiro de Deus, aí passando, o Cordeiro de Deus. Aí os dois falam: é ele, não é João, agora é ele, vamos seguir. E aí eles começam a seguir Jesus, Jesus vira na esquina, lá vão os dois lá, Jesus vira para eles e fala assim: vocês perderam alguma coisa? O que vocês estão procurando? O que vocês querem? Por que vocês estão me seguindo? E aí eles dizem assim: onde o Senhor mora? Ou seja, onde é que o Senhor mora? Porque a partir de agora a gente vai morar com o Senhor. A gente quer saber onde que nós vamos morar também. E Jesus, irmão, ele não diz assim: quem disse que vocês vão morar comigo? Jesus não disse assim: mas vocês vão dividir o aluguel? Que proposta? Jesus não faz um monte de exigências. Parece que Jesus estava esperando por ele. Parece não, irmão. Jesus sabia. Jesus escolhe os seus discípulos. Eles estavam vindo, Jesus sabia. Jesus passou de propósito naquele lugar e eles não resistiram. Eles seguiram. Jesus conhece os seus discípulos, Ele é quem atrai. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Não é nada aleatório quando o Senhor Jesus escolhe alguém. Se você foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Jesus. Você não escolheu Jesus. O que você não consegue é não escolher Jesus, mesmo que você esteja na companhia de João. Você pode estar num excelente lugar, porque companhia boa era a companhia de João. Jesus disse: dos nascidos de mulher, nenhum melhor que João. No entanto, o menor no reino é maior que ele. Mas você pode estar junto com João Batista, mas se Jesus passar, você vai com Jesus. E eles vão. E é interessante que André chama o seu irmão Simão, e Simão significa cana. E você pensa aí numa cana, pensou na cana? Se você pensa num canavial, o canavial fica assim o tempo inteiro, já viu? O vento passa, a cana fica assim, nunca está paradinha, sempre para lá e para cá. E Jesus, quando vê Simão, diz assim: ô cana, você não vai ser cana mais não. Quando eu terminar o meu trabalho em você vai ser pedra. Porque Pedro significa pedra. Então Jesus já chama Pedro, no caso Cefas, o Simão, tá vendo? A gente até bagunça os nomes, Simão, cana, ele já chama ele não do que ele era naquele momento, mas do que ele haveria de ser por meio da obra do Senhor Jesus. E é interessante, que trabalho Pedro deu para Jesus. Mas Jesus nunca recusa uma obra. E eu lembrei de manhã e lembro de novo para você. Muita gente pensa que Jesus era marceneiro, porque quando fala carpinteiro, as pessoas pensam em marcenaria. Carpintaria é muito diferente de marcenaria. Carpintaria é construção pesada, irmão. Carpintaria é quem faz telhado, quem faz casa de madeira, estrutura, e na época muito se usava madeira, Então Jesus, ele era da construção pesada. Jesus nunca fez mesa não, tá? Mesa, cadeira, não era isso que Jesus fazia não.
E Jesus era da construção pesada, irmão. Não tinha problema trabalhar com pedra, não. Com Pedro. Não tem problema trabalhar com você. Jesus nunca recusa uma obra. E aí está lá, né? Galileia. Ele passa para Galileia. Galileia dos gentios. Galileia dos gentios. O que era Galileia dos gentios? É uma região de fronteira com outros países. Um lugar que muitos estrangeiros moravam lá. O judeu tinha nojo de quem não era judeu, então eles achavam que aquela região já era assim, uma região meio contaminada e suja, pelo fato de morarem lá muita gente que não era judia. Então os judeus da Judéia achavam que os judeus da Galileia já eram os judeus já de segunda classe, porque aquele monte de gringo morando lá, meio misturado aquele povo lá. Agora, o Natanael, que morava nessa região, que sofria todo esse preconceito, quando ele ouve falar de Jesus, né? Filipe encontrou Natanael e disse: achamos. Quem que nós achamos? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele a quem se referiram todos os profetas. Achamos Jesus, no Nazareno, filho de José. A única parte que ele pegou, Nazareno? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha o preconceituoso. Quantas pessoas têm rejeitado Jesus por puro preconceito? Não é por constatação, não é por experiência. Eles não o conhecem, eles arrotam o que conhecem. Eu já li a Bíblia, eu conheço. Não conhece. Você nunca se abriu para Jesus, você não conhece. E o que é que Filipe diz? Vem e vê. Vem e vê. O Natanael foi, né? Vamos lá. Gostei de lá ver de Nazaré. Quando ele está chegando, Jesus já o vê se aproximando e ele diz: eis um verdadeiro israelita no qual não há Jacó. Mas fala, mas no qual não há dolo, né, pastor? Veja, eles falavam aramaico, né? Aramaico muito próximo do hebraico. E dolo significa quando alguém faz um negócio ou conversa com alguém de uma maneira a tirar uma vantagem ou enganar, suplantar aquela pessoa. Isso era Jacó. Lembra da história de Jacó? Jacó o enganador, Jacó o suplantador. Lembra de Jacó no val de Jaboque? Lembra quando ele estava prestes a encontrar com seu irmão Esaú? Lembra que ele viu que o negócio estava feio para ele? A espada já estava quase que encostando no pescoço, que ele viu que ele ia morrer no encontro dele com seu irmão? E que ele clama, e ele se agarra no Senhor, e ele luta com Deus, e Deus o transforma, e diz: você agora não vai se chamar mais enganador, você não vai ser mais Jacó, você não vai ser esse homem de dolo, esse homem de trapaça, você agora vai ser príncipe de Deus, Israel. E aí lá vem Natanael se encontrar com Jesus, e ele lá vem, e Jesus: veja um verdadeiro príncipe de Deus, israelita, veja um homem que não é um enganador, um suplantador, um Jacó. Ali está um homem admirável. Ironia, né, irmãos? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Natanael não era santo, pelo contrário, ele tinha até uma certa aversão por Jesus. Mas Jesus fala com ele assim, Natanael pergunta: como é que você sabe? Por que você está falando isso? Tipo assim, é você que está querendo me enganar? Você quer me conquistar? Por que você fala isso? Não, é muito simples. Antes que Filipe encontrasse com você, eu te vi debaixo da figueira. Quando você estava debaixo da figueira, eu vi você. E aquilo impacta Natanael, porque o que estava acontecendo debaixo da figueira, irmão? Que ele, quando ouve isso, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Era comum o judeu, às vezes, para meditar, procurar a sombra de uma figueira.
para suas orações, para suas meditações. Procurar. E o que é que ele estava fazendo debaixo da figueira? Dá a entender que era nesse texto a respeito de Jacó que ele meditava. E Jesus brinca com o texto que ele estava. Tanto é que depois que ele fala, tu és o Cristo, ele falou, peraí, não terminei. Porque agora vocês vão ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quem é que viu uma escada que subiam e desciam os anjos, irmão? Jacó. E é interessante porque Jesus está chamando Natanael, não pelo que ele era, mas pelo que ele haveria de ser por meio de Cristo. E, de novo, assim como ele chama o Cana de pedra, ele chama o Natanael daquilo que ele ainda haveria de fazer na vida dele. É assim que Deus tem chamado você. Deus tem chamado você, e Ele não chama você do seu pecado, Ele não chama você de quem você era, nem do que você andou fazendo, nem do que você andou fazendo até chegar perto de Jesus. Talvez você se aproximou de Jesus mesmo hoje, trancado, cheio de pecados guardados, coisas que você não quer mudar na sua vida, e duvidando de quem seja Jesus. Mas Jesus está dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu já te vejo diferente, eu te vejo do jeito que eu vou deixar você. Tem um irmão aqui, Luciano, trabalha com restauração de carros, e às vezes a gente conversando lá no pequeno grupo, a gente às vezes, irmãos, eu tenho que fazer o mesmo serviço 100 vezes. Você conversa com ele, é o sujeito da paciência, né? Tem que ter paciência, não mais do que Jesus, irmão, que faz 100.000 vezes, fala com a gente das mesmas coisas 10.000 vezes, lustra, limpa, tira, e a gente vai lá e põe de novo. Ele vem, tira, arranca, a gente põe de novo. Jesus falou, vou trocar a peça inteira, então vou arrancar tudo, e aí põe de novo, e deixa Deus terminar a obra dele na sua vida. Vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para terminar, a música que eu falei, a primeira estrofe dela tem uma outra também. A primeira estrofe que eu li foi: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo rico, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Esse é o Jesus, o restaurador que João apresenta. Talvez o seu caso seja alguém que até está já no Evangelho, está em Jesus e tem autoridade de Deus, mas é uma autoridade desorientada. Jesus transforma João de uma pessoa com autoridade desorientada num grande discipulador. Ao invés de ser um rejeitador de pessoas, o cara lá estava expulsando ele, nós já paramos lá com o negócio, já podamos ele, já está fora. Jesus, sujeito assim, né, que não anda tão bacana com o Senhor, né, inclusive aquela vaguinha lá, né, de direita, esquerda, né, lembra-te de nós, hein? Não, Jesus transformou ele. Há tantas histórias a respeito de João que não são bíblicas, né, mas eu falo, parece mesmo que é, né, do João lá, de como ele foi transformado. Ele foi transformado, e Deus quer transformar você de uma pessoa às vezes com fé, mas uma fé desorientada. Às vezes você não está sabendo nem usar a sua fé, às vezes você está crendo em Deus, mas está pedindo a coisa errada. E diz aí, não a Bíblia, mas em histórias paralelas, né, da tradição, conta-se a respeito de João, que em uma ocasião eles o teriam prendido e colocaram ele num tonel de óleo fervente, mergulharam ele num tonel de óleo, e aquilo não teria causado dano a ele. Então, de um filho do trovão que anda mandando raio em todo mundo, fazendo orações imprecatórias contra as pessoas, de repente Deus
dele e faz de você uma pessoa disposta a ser atingido por um raio, disposto a sofrer e a passar pelo óleo fervente, pelo fogo por causa do Senhor, e não ficar mandando fogo nos outros. De uma ambição desorientada, às vezes crendo, no poder de Deus, no que Deus pode fazer, mas às vezes pedindo a Deus coisas que não são o propósito de Deus. Talvez seu desejo, sua ambição está um pouco idólatra e desorientada, mas ele foi transformado por Deus em alguém que amou a Cristo, não pelos seus benefícios, mas por quem Jesus Cristo é, e ele quer se revelar como Deus e Senhor na sua vida, não apenas como um grande mestre, não como um grande Senhor, mas como o próprio Deus. E eu quero orar com você agora. Você pode ficar de pé para nós orarmos? Como eu disse, o Senhor requer de mim e de você também uma entrega determinada. Você pode beber o cálice? Posso, quero beber. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. O cálice da aliança. Ele quer restaurar a sua vida. Ele te conhece. Ele vê você debaixo da figueira. Ele vê você onde ninguém mais vê. Ele não recusa uma obra para fazer, para completar. Ele não tem medo de pegar um serviço pesado, transformar a sua vida. Ele quer te levar até o céu. E Ele é alguém por quem nós devemos largar tudo. Foi isso que nós tiramos de lição dos discípulos, que Ele é o restaurador que não recusa uma obra, e Ele também é o restaurador por quem se abandona tudo, porque Ele tem o poder de te fazer subir ao céu. Então, vamos orar agora. Quanta coisa Deus ministrou na sua vida nessa noite. Que tal sair daqui transformado? Que tal sair daqui no caminho da restauração? Senhor, nós te suplicamos que sobre nós esteja não apenas a tua lei, porque a tua lei é verdadeira, é boa, e nós temos transgredido a lei do Senhor tantas vezes, mas também tu és aquele que revela para nós, mais do que a verdade, o Senhor revelou para nós a graça. Jesus ministra sobre nós a graça. Pedimos agora, Senhor Deus, que aquele que nesse momento clama por graça, receba de Ti a graça e o perdão, receba de Ti o poder do Espírito, pois Tu és o batizador com o Espírito Santo. Ó Deus, aquele que precisa de mudança, de regeneração, o Senhor que é o Deus Criador, que estava lá na criação, que gerou, também tem poder para gerar de novo, regenerar, transforma a nossa vida. O Senhor que me conhece, Deus, sabe qual é a minha estrutura, quais são as minhas lutas e dificuldades, onde eu tenho errado, que o Senhor, Deus, pelo Teu poder, o Senhor continue a obra na minha vida e me transforme. Cada um aqui, Senhor Deus, eu creio que ora dessa maneira, que pede ao Senhor que complete, acelera, Senhor Deus, essa obra. Como alguém que está construindo uma casa e tem vontade de morar nessa casa e fica lá apressando os pedreiros e diz: vamos logo com isso, como eu faço para isso andar mais depressa? E o pedreiro diz: traz mais cimento, traz mais areia, traz mais revestimento, e a gente quer logo trazer aquilo para o construtor terminar. Nós também, Senhor Deus, na santificação queremos trazer a presença do Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai usar, porque Tu és o restaurador, o construtor, o regenerador. Nós precisamos disso, Deus. Constrói a nossa vida, queremos morar em Ti e sermos habitação do Senhor, como Enoque, que andou com Deus e Deus andou com ele. Assim, Deus, nós queremos andar com o Senhor e nos relacionar contigo. Faz esse milagre, Senhor. Não queremos ser como Betsaida, como Corazim, como Cafarnaum, que viram os milagres e rejeitaram o Senhor. Perdoa se temos sido assim, ó Deus, pessoas que veem tantos milagres, mas que não obedecem ao Senhor. Não deixe a gente ser desse jeito, Deus. Ajuda-nos a sermos como os pequeninos. Nós não somos nada, somos pequeninos mesmo, mas temos reconhecido, porque agradou ao Senhor que nós reconhecêssemos, temos reconhecido a nossa necessidade de Deus. Pedimos perdão e graça em nome de Jesus, e que a graça
do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Uma semana cheia de Deus. Quinta-feira tem culto normal. Sexta-feira, culto de novo. Só que o da sexta é às 20 horas. Quinta, 19h30. Sexta, 20 horas. Domingo, 10 horas da manhã. Mas tem escola bíblica às 9, normalmente no domingo. E à noite temos culto também especial. Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus.